deixa eu contar essa história que é interessante. Eu, depois que me converti, eu comecei a ir em diferentes igrejas para ver, né? Eu não sabia de nada, de coisa nenhuma. Então, você ia numa, via lá, ficava meio desconfiado, tal. Fui numa igreja batista em Brasília, grande igreja batista em Brasília, acho que é a central de Brasília, e era troca de pastores, então ficava assim aquela rasgação de seda, né? Porque era um pastor antigo cedendo lugar para outro que estava chegando. Então, cada vez era um que subia lá no púlpito e falava maravilhas do outro. Aí descia aquele, subia outro e falava maravilhas do um. Aí subia um de novo e maravilhas do outro. Chegou uma hora quase que eu fui lá perguntar assim, amigo, vocês não vão pregar a palavra, não? Vocês vão só ficar rasgando cedo aqui um do outro. E uma outra que eu fui também, foi interessante, essa era em Limeira, e tinha uma livraria na porta, uma mesa com livros na porta, né? Então eu fui, no dia seguinte eu voltei para comprar uma Bíblia, para dar de presente para uma pessoa. Quando eu voltei, um homem ficou do meio do meu lado e falou assim, o senhor já conhece a nossa igreja? Um homem todo de branco, sapato branco, calça branca, camisa branca. Eu falei, eu vim ontem no culto aí. E o que o senhor achou? Aí eu achei estranho, porque tinha uma mulher pregando, né? Eu já estava entendendo algumas coisas. Não estava congregado ainda com os irmãos. Tinha uma mulher pregando. Eu falei, minha esposa. Ele explicou porque ele falou assim, mas você precisa entender que em Cristo não há macho nem fêmea. A vontade que deu foi porque você não casou com um homem, então, né? Se não há macho nem fêmea em Cristo. Mas ele realmente não ia puxar a discussão ali. Eu tinha 27 anos, 26, 27 anos. E depois fui numa igreja em Santos, que era uma igreja batista renovada, e muito bonito, assim, os irmãos muito amados, muito queridos, tal. Era um culto de Natal. E todo o culto, ele era todo baseado em fita cassete. Tinha as orquestras, as coisas todas eram de fita cassete. Os momentos, né? Tinha a hora da oração, a hora da pregação. O programa estava em fita cassete. Só no falar é que subia alguém lá no microfone e falava, e pregava. E as danças, né? Umas coisas estranhas assim. Aí eu me lembro que no meio, a hora que o coral foi começar a cantar, juntou aquela mocidade no palco, e a orquestra entrou com tudo, né? Aí o coral começou a cantar, a fita fez assim, enrolou a fita no gravador. Aí o coral ficou um olhando para a cara do outro, ninguém sabia o que fazer. Acabou o culto. Aquilo foi um choque para mim, eu creio que o senhor permitiu, porque ali, naquele momento, eu pensei assim, poxa, então quer dizer que você não pode adorar a Deus a não ser que tenha um equipamento, a não ser que tenha uma certa tecnologia, né? Porque se a tecnologia falhar, não vai ter mais culto de adoração a Deus, né? Aquilo já deixou uma pulga atrás da minha orelha, mais a pulga lá da mulher do pastor, mais a pulga da rasgação de seda, foi juntando umas pulgas aí, até que o senhor foi me mostrar o caminho. E muito interessante, quando eu entrei, eu sabia que tinha em Limeira alguns irmãos, alguns jovens, que eram da minha idade, mais ou menos, da minha época, que tocavam em banda, que eram tudo meio maluco, né? Aquelas coisas assim. Inclusive esse aí que tinha um cabelo tipo Rony Fon na época. Ele caía no rosto assim, ele tocava o teclado e de vez em quando ele fazia assim, no conjunto Le Charmant, era o nome do conjunto da matinê dançante do nosso clube. Mas então eu sabia que esse grupo, essas pessoas tinham se convertido e agora andavam pela cidade com uma Bíblia na mão. Puxa, o que aconteceu com eles, né? Aí eu pedi para minha mãe se ela podia entrar em contato. Ela ia numa cabeleireira, a Inês, que reunia com essas pessoas. Então eu falei, mãe, liga lá para a Inês, pergunta se eu posso ir lá, né, na reunião deles. Não, meu filho, não vai lá não, de jeito nenhum. Continua indo lá naquela igreja lá que você foi outro dia, ou naquela outra, mas não vai lá não. Por que, mãe? Porque o povo fala aí que eles andam com maconha dentro da Bíblia. Não vai lá não, porque lá não tem nome, não tem pastor, não tem nada, o negócio não é organizado. Mas eu insisti tanto com ela que ela acabou ligando para a Inês, e a Inês falou, claro, pode ir, deu o endereço. E aí que eu fui na primeira reunião. Era lá no bairro da Boa Vista, subi uma escada, assim, um salãozinho em cima, segundo andar,
mas aquele silêncio perturbador, né? E aí também deram um irmão lá, sugeriu um hino, cantamos um hino afinado, não tinha banda, não tinha instrumento. E eu sabia que alguns ali eram de bandas e instrumentos, eram músicos. E de repente, cadê os instrumentos? Né? Não era nem por falta de talentos, tinha uns ali que sabiam tocar muito bem teclado, guitarra. Aí cantaram tal, deu mais silêncio, aí outro deu um hino que cantou mais silêncio, aí um irmão trouxe uma palavra, o outro complementou, o outro trouxe não sei o quê, e eu estava fervendo por dentro, querendo falar alguma coisa, estava achando aquilo horrível, né? Um tédio absoluto, estava muito, eu queria pôr uma banda, ali, animar aquele negócio. Aí fiquei em pé, abri a Bíblia, não sei se o Batista estava lá nessa época ou não. Abri a Bíblia e li um versículo, aquele que diz assim: vimos, mestre, vimos algum que não anda conosco, tal, quer que vamos lá e proibimos, tal. E sentei, só falei isso, só li o versículo, né? Aí tinha um irmão, o Douglas Buchanan, estava visitando Limeira nesse tempo. Aí o Douglas falou assim: mas irmão, nós não proibimos ninguém. Tomei uma patada assim, né, homérica, né? Mas eu saí dali, mais uma pulga atrás da orelha, só que foi uma pulga benéfica. Porque eu cheguei em casa e não conseguia dormir. Eu ficava matutando aquilo, falando, mas peraí, não tem banda. Os que falaram, os que pregaram mal para burro, não tinha pastor, não tinha nada assim, aquela agitação, né, que eu estava vendo nas outras igrejas. Aí eu me perguntava, por que esse povo está ali? O que eles estão fazendo ali? Aí o Senhor respondeu no meu coração, eles estão ali por causa de mim. Porque não tinha outra razão para eles estarem ali reunindo daquela forma tão chata, tão maçante, tão tediosa que eles estavam reunindo naquela reunião. Então, isso aí começou, o Senhor começou a trabalhar, aí comecei a ler algumas coisas e buscar e aprender mais e tal. Aí passaram alguns meses, eu estava pedindo meu lugar à comunhão, à mesa do Senhor. Mas o que eu ia falar? Ah, não, já falei, da fita cassete que enrolou. Era isso aí. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.